Rodrigo, tá com você. Opa, perfeito então. Vamos lá, pessoal. Gravação iniciada. Antes de mais nada, mais uma vez, um bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo Moraes, eu sou um dos especialistas de produto daqui da Top 365, tá? Lembrando que está conosco aqui nessa sessão a Cíntia Azevedo, que é uma das nossas especialistas de produto, e a Cíntia ela vai nos apoiar solucionando as dúvidas no chat. Tá? Então, caso você tenha alguma dúvida ou caso você queira fazer algum comentário, por gentileza, utilize o recurso de chat, porque assim ela vai estar aqui à disposição, interagindo com todos nós, tá bom? Dando sequência à nossa série de oficinas de trabalho híbrido com o Microsoft 365, hoje nós vamos falar sobre uma visão geral sobre os aplicativos de produtividade, comunicação e colaboração, mas a parte 2, tá? Para quem não pôde assistir a nossa sessão lá da semana passada, se não me falha a memória, nós falamos ali dos principais aplicativos que nós usamos no dia a dia, ou seja, o Teams, o SharePoint, o OneDrive, as ferramentas de produtividade, que seria o Word, Excel e PowerPoint, sendo acessada através da nuvem, e o nosso Outlook, né, que seria ali a nossa caixa de e-mail, tá? Então, falar sobre essas ferramentas, eu acho que conecta muito mais ali na realidade de vocês, porque afinal vocês já utilizam ela no dia a dia. Caso você tenha perdido algum detalhe ou então alguma dica, nós fizemos a gravação do evento anterior e você pode revisitar, tá? Depois eu vou até pedir para o pessoal colocar o link direto aqui no chat para vocês, tá? Só que hoje nós vamos conversar sobre ferramentas não tão populares, ou seja, ferramentas que têm aí um enorme potencial de otimizar o nosso trabalho do dia a dia. Porém, essas ferramentas elas são desconhecidas para muitas pessoas, tá? Falando da nossa agenda específica, vamos fazer aqui uma breve introdução sobre esse conceito das ferramentas não tão populares e depois vamos diretamente para as demonstrações. Tudo bem? Então, o que seriam basicamente essas ferramentas não tão populares? São ferramentas que podem fazer parte do nosso dia a dia de trabalho, porém elas têm características aceleradoras, ou seja, tudo que você faz hoje de forma manual, seja utilizando o Excel, seja utilizando o e-mail ou outras formas, né, de entrega de trabalho através de uma adaptação do seu processo ali de entrega como um todo, elas podem ser otimizadas. Ou seja, se eu utilizar uma ferramenta como OneNote, como Sway, como Stream, como Forms ou Whiteboard, eu consigo entregar as minhas tarefas numa velocidade mais rápida. E isso, né, consecutivamente, vai fazer com que eu tenha mais tempo disponível para me dedicar para outras tarefas. Então, essas ferramentas elas vão nos apoiar acelerando aquele processo que nós já fazemos no dia a dia, tudo bem? Então, vamos começar aqui esse cenário de demonstração citando a primeira ferramenta do OneNote. Tá? Antes mesmo de falar do OneNote, é importante enfatizar, falamos muito na semana passada, mas eu acho que é importante enfatizar a importância do endereço portal.office.com. O portal.office.com nada mais é do que a porta de entrada do Microsoft 365. Então, se eu não sei por onde começar aqui dentro do Microsoft 365, iniciem por esse endereço, inclusive eu coloquei aqui no chat para vocês, e por esse endereço você tem acesso a todos os aplicativos que foram disponibilizados pelo TRF3. Tá? Então, observem que no portal.office.com, no canto superior esquerdo daqui da sua tela, você tem o menu de aplicativos. Tá? Então, dentro do menu de aplicativos, você consegue consultar os aplicativos que você utilizou recentemente e se aquele aplicativo que você está procurando não aparecer nessa listagem, basta você descer a barra de rolagem, em seguida vir aqui no menu Todos os aplicativos, tá? E aqui no menu Todos os aplicativos eu tenho até um campo de pesquisa para otimizar a minha busca. Então, ó, vamos buscar o OneNote diretamente aqui no campo de pesquisa. Ó, escrevo OneNote. Tá? E observe que o OneNote ele pode ser acessado de diferentes formas. Eu imagino pelo menos 4 diferentes formas de acessar o OneNote. Tá? Eu posso acessar o OneNote diretamente do meu navegador, ou seja, eu não preciso ter o OneNote instalado na minha máquina para que eu possa consultar os meus blocos de anotações, que o OneNote ele chama também de notebooks. Tá? Eu consigo acessar o OneNote através dos meus dispositivos móveis, então eu posso, por exemplo, entrar na loja de aplicativos do meu smartphone, como
a App Store ou então até mesmo a Google Play, e com isso eu consigo baixar o OneNote. Eu recomendo fortemente que sempre que vocês forem consultar ou pesquisar esses aplicativos na sua loja de aplicativos, que você sempre coloque a palavra Microsoft antes do nome daquela ferramenta. Porque hoje, como a Microsoft é uma referência no mercado, muitas outras empresas acabam ali utilizando termos parecidos com o que nós temos nestas ferramentas para divulgar os seus produtos. Então, por exemplo, se você pesquisar por OneNote no Google Play, né, a loja de aplicativos do Android, talvez apareça um outro tipo de ferramenta do segmento OneNote que não é a nossa, tá? Então, pesquisando por Microsoft espaço o nome da ferramenta, a probabilidade de você ter um maior acerto naquela sua busca, ela aumenta de forma considerável. Tá bom? Então, ó, observem que eu posso acessar o meu OneNote diretamente do navegador, eu posso instalar o OneNote nos meus dispositivos móveis, e caso eu tenha o licenciamento do OneNote que permite a instalação na minha máquina, eu posso também, ao instalar o pacote Office, que seria Word, Excel e PowerPoint, eu posso também ter a instalação do OneNote juntamente, tá? Então, ó, vamos lá. Observem que eu estou exibindo aqui para vocês agora a versão do OneNote instalada na minha máquina, tá? E eu posso também utilizar a versão do OneNote vinculada ao Windows 10. Então, se você for lá na barra do menu iniciar, lá do seu Windows, você pode pesquisar por OneNote e vai aparecer aqui para mim uma quarta versão do OneNote, a versão voltada para o Windows 10. Tá? Se vocês tiverem a opção de instalação do OneNote nas suas máquinas, sempre dê preferência para essa versão do OneNote vinculado ao Microsoft 365, porque ela recebe mais atualizações e eu particularmente gosto muito mais dessa interface porque ela tem mais recursos, tá? E observe que a principal diferença do OneNote Microsoft 365 versus o OneNote para o Windows 10 é basicamente a disposição dos elementos ali na sua tela. Então, ó, no OneNote para o Windows 10, eu tenho aqui o meu menu de blocos de anotações na esquerda, tá? E observe que eu tenho algumas opções reduzidas de interação. Então, nem tudo que eu vou mostrar para vocês hoje está na versão do Windows 10, mas essas informações com certeza estão aqui na versão do Microsoft 365, tá? Então, quando eu uso hoje o bloco, o OneNote, né, eu tenho que entender que por mais que a Microsoft fale para nós que o OneNote ele é um grande bloco de anotações, eu particularmente entendo de forma diferente. Eu acho que o OneNote é uma poderosa ferramenta para organização de demandas e até mesmo controle de tarefas. E eu vou mostrar isso para vocês na prática ao longo das demonstrações, tá? Então vamos lá. Poxa, eu quero criar um novo bloco de anotações para o meu controle individual. Então o que eu devo fazer? Ó, aqui no canto superior eu tenho aqui os diferentes as diferentes pastas de anotação que o OneNote chama de notebook, tá? Eu poderia, por exemplo, clicar aqui no botão de criar e com isso eu gero uma nova seção. Então vamos dizer que essa seção ela seria o TRF3. Por exemplo, dentro daqui da seção eu tenho uma área de conteúdo que eu poderia escrever texto, inserir imagens, dentre outras informações. Mas se eu quiser segmentar de uma forma mais interessante os meus dados, eu venho aqui no menu da lateral direita e eu adiciono novas páginas, onde cada página vai abordar um tema em específico, justamente para aquele seu bloco de anotações não ficar bagunçado. Poxa, eu quero saber a respeito das atas de reunião, então venho aqui e crio uma página chamada Atas de Reunião. Eu quero saber a respeito de artefatos do meu projeto, eu venho aqui ó, na minha segunda página e crio os artefatos do projeto. Tá? Então, com isso, você tem aí a possibilidade de organizar melhor os seus blocos de anotações. Tá? E observem que nós temos os recursos básicos que eu particularmente não vou enfatizar, até para otimizar o tempo de vocês, mas eu poderia aplicar formatação e outros recursos que vocês já conhecem. Mas agora eu queria mostrar um recurso que talvez vocês não utilizem no dia a dia. Estamos aqui na nossa reunião e a Elaine, ela nos demandou tarefas. Então a Elaine falou, Rodrigo, no dia 21/10, eu preciso que você apresente o overview parte 2 para o time do TRF3. Então, justamente para que eu crie ali um processo de organização e depois tenha um lembrete, eu vou lá e escrevo aqui, por exemplo, tarefa.
apresentar o módulo 2 dos treinamentos. Tá? Aí, para garantir que eu futuramente vou executar essa tarefa, eu venho aqui nesse botão e clico em marcar, marca de tarefa pendente. Com isso, o próprio OneNote ele mostra aqui para mim um pequeno quadro, ó, que ao clicar eu posso marcar ou desmarcar essa tarefa tendo um controle visual. Então, na medida que eu tenho ali, por exemplo, 20 tarefas, fica muito mais fácil de eu fazer a organização de cada uma dessas tarefas. Aí eu vou lá dizendo o que eu concluí, o que eu não concluí, então eu tenho um controle individual. Tá? Mas se eu quiser criar lembretes e aplicar inteligência nesse meu processo, o que eu posso fazer? Ó, eu seleciono aqui a linha de uma tarefa específica e eu vinculo essa minha tarefa ao Outlook. Então, quando eu executo esse recurso de vincular ao Outlook, sem perceber, eu estou pilotando uma terceira ferramenta dentro desse processo. Eu entendo que a primeira ferramenta que você está pilotando é o OneNote, a segunda é o Outlook, porque as notificações vão chegar lá, mas, na verdade, você está pilotando esse processo através da ferramenta To Do, que seria o famoso Tasks ou tarefas dentro lá do Outlook. Então, observem que, sem você perceber, você está pilotando diferentes ferramentas ali em uma interface simplificada. Ou seja, você não precisa ser um especialista em OneNote para poder criar aqui uma tarefa. Você não precisa nem conhecer o To-Do. Imagino que muitos de vocês talvez não conheçam o To-Do. E você não precisa conhecer o To-Do profundamente para organizar as suas tarefas. O que você precisa saber é que esse botão, Tarefas do Outlook, ele me permite gerar lembretes e criar tarefas vinculadas ao meu e-mail, podendo ser notificado no dia atual, podendo ser notificado no próximo dia, nesta semana, na próxima semana. Então você tem aqui um intervalo de opções, tá? Então, ó, vou dizer que eu quero ser notificado amanhã sobre essa tarefa. Observe que aqui na minha tarefa, ó, deixa eu puxar um pouquinho mais para o lado para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Observem que aqui na minha tarefa apareceu essa bandeirinha vermelha, indicando que eu tenho uma tarefa vinculada ao Outlook. Ou seja, amanhã o Outlook vai me mandar um lembrete falando, Rodrigo, aquela tarefa que você marcou no OneNote, ela vence hoje. Você já concluiu ela? Aí eu vou lá no OneNote e digo, ó, já concluí. Ah, não, ainda não concluí, preciso de mais tempo. Então, com isso, você vai otimizando a sua organização de tarefas. Um outro recurso que nós temos aqui, que eu particularmente gosto muito, tá? É no momento de você gerar uma reunião, por exemplo, sempre fica para alguém a responsabilidade de definir a ata. E quase sempre, né, definir a ata em uma reunião não é uma tarefa fácil. Então, o que eu posso fazer? Ó, eu venho aqui no menu, cadê ele? Opa. Peraí que agora até me perdi aqui no. Cíntia. Aqui, desculpe. Eu venho aqui no menu Modelos de Páginas, tá? Deixa eu... E clico aqui na opção Modelos de Páginas novamente, e o próprio OneNote ele vai trazer aqui alguns modelos. Então, ó, eu quero vir aqui no modelo de negócios e eu quero fazer um modelo de visão geral do projeto. Na hora que eu clico aqui nesta opção, observem que será criado aqui uma nova página com um layout pré-definido. Então, eu não preciso, por exemplo, criar manualmente ali um campo para indicar o nome do projeto, o nome da empresa e todos os detalhes. O próprio OneNote, ele já vai entregar tudo isso pronto. Então, durante a reunião, eu simplesmente venho aqui e vou preenchendo todas as informações de acordo com a necessidade daquela minha demanda. Então, com isso, eu tenho um acelerador. Ao invés de passar 3 ou 5 minutos criando aqui todo esse cenário, eu simplesmente com 2 cliques eu vou lá e disponibilizo esse modelo, tá? Então, ainda dentro do modelo, eu tenho um outro recurso que acaba sendo um acelerador. Poxa, eu quero saber quem foram os participantes do evento, ou então gostaria de saber mais detalhes ali sobre aquele evento. Quando ele começou, qual que é o link de referência, entre outros. Então, olha o que eu posso fazer. Ó. Venho aqui na página inicial, em seguida venho aqui na opção Detalhes da reunião, clico na setinha para baixo, busco a minha reunião, pode ver aqui nós temos aqui, ó, deixa eu ver qual que é esse daqui é o convite oficial de vocês, tá? Clico aqui sobre os detalhes dessa reunião e o OneNote, ele vai trazer para mim aqui dentro do meu bloco de anotações as informações sobre a reunião.
o título da reunião, qual que é o dia e horário que ela começou, o link para que você possa acessar essa reunião lá no seu Outlook, a mensagem de convite que foi enviado, ou seja, qual foi o texto que foi enviado ali no corpo do convite para todos os usuários. Aqui embaixo eu tenho a lista de participantes. Você pode ver que, como eu sou um usuário externo, eu só consigo visualizar a Elaine, que foi quem gerou o convite, e a Cíntia, porque ela está no meu ambiente. Mas se vocês fossem realizar esse mesmo procedimento, apareceria a listagem completa de todos que estão aqui conosco na reunião, tá? Então, aqui eu já tenho ali informações muito interessantes, mas informações simples sobre o meu processo. Eu não precisaria, por exemplo, baixar a lista de presença de todos os usuários. Eu simplesmente, com 2 cliques, vou lá e tenho todas as informações à minha disposição. Então, a atividade de elaborar a ata, ela acaba sendo muito mais simples do que no processo habitual, tá bom? Tá certo que eu mostrei lá na nossa outra apresentação, mas eu acho que é importante enfatizar, tá? No OneNote, não só no OneNote, mas nas principais ferramentas do Microsoft 365, principalmente aquelas diretamente vinculadas, diretamente relacionadas à elaboração de textos, eu tenho a função ditar. Então, observe que ao clicar na função ditar, todas as palavras que eu estou falando, elas são capturadas pelo meu microfone e são transcritas. Ou seja, eu transformo voz em texto sem a necessidade de utilizar as mãos. Então observe que se você estiver se você estiver criando, né, um procedimento ali de elaboração de textos grandes ou complexos, você não precisa mais ficar digitando ali todos os textos e se preocupando com acentuação, entre outros. Você pode simplesmente narrar o seu texto e essa ferramenta ela realiza a captura. Mas poxa, Rodrigo, eu preciso fazer esse mesmo procedimento lá no Sage ou na ferramenta X ou Y que não tem a função de tar. Então, mesmo assim, você pode utilizar as teclas de atalho, botão Windows mais a tecla H, e observe que eu posso utilizar o recurso de acessibilidade do Windows para narrar um texto da mesma forma. Tá? Então, observem que eu tenho aqui diferentes formas, né, de criar aqui esse tipo de solução, né, sem que eu tenha que me preocupar muito com a ferramenta em si, né? Eu me preocupo apenas com a experiência e a própria ferramenta, ela vai conduzindo os demais processos, tá? Um outro recurso que eu gosto muito aqui dentro do próprio OneNote é a habilidade de você gravar um vídeo ou gravar um áudio diretamente dentro do seu bloco. Tá? Então, poxa, eu estou fazendo aqui uma série de observações a respeito de um projeto ou a respeito de outros recursos que eu estou trabalhando. E eu gostaria de manter uma gravação ali com tópicos ou com detalhes. Então, se você clicar aqui no botão gravar áudio, você consegue fazer ali a captura do seu microfone diretamente em um arquivo aqui no seu notebook, ou então você pode também gravar um vídeo, podendo capturar a sua câmera e podendo capturar até a sua tela, criando ali um tutorial ou outros tipos de recursos, tá? Então, observem que são recursos básicos, mas que fazem todo sentido para o nosso dia a dia. Do mesmo jeito que eu posso, aqui dentro do meu bloco de anotações, adicionar uma planilha. Como, por exemplo, eu tenho uma planilha lá do Excel, que ela está sendo atualizada de forma constante, e eu quero fazer um vínculo daquela planilha dentro daqui do meu bloco de anotações. Ou seja, quando as informações mudarem lá na origem, aqui no destino você passa a ter acesso a esses mesmos recursos, tá? Então, ó, observem que para adicionar uma referência a uma planilha, eu vou clicar aqui no botão inserir, em seguida eu clico na opção planilha, em seguida eu clico aqui na opção planilha existente ou então nova planilha. Aí você vai avaliar qual que é o cenário que melhor atende a sua necessidade. Vou marcar planilha existente porque eu quero pegar uma planilha que já está pronta. Então, ó, vou marcar essa planilha que está aqui na minha máquina, mas aí também lembrando, se a sua planilha estiver dentro lá do Teams, você pode utilizar o recurso que nós apresentamos lá na semana passada para exibir todas as pastas vinculadas às suas equipes nesse modelo de exibição, que é o Windows Explorer, tá? Depois nós vamos compartilhar com vocês um vídeo com esses passos de como você pode gerar esse processo aqui de compartilhamento,
tá bom? Então, ó, vou marcar essa planilha aqui, cópia de contas, e dou um inserir. Na hora que eu dou inserir, observe que a minha planilha Excel, ela vai se tornar parte do conteúdo. Vamos só esperar um pouquinho, porque como a planilha é grande, ela demora um pouquinho para carregar, tá? Poderia ter até pego um exemplo menor, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver. Ixi, baguncei minha máquina aqui. Deixa eu... Ah, não, na verdade, o OneNote ele me notificou de jeito errado. Ele colocou aqui a tela de bloqueio na minha tela primária e não na secundária, tá? Então, ó, observem que quando eu cliquei aqui no botão planilha e selecionar uma planilha existente e eu apontei ali a minha planilha, o OneNote ele me deu 3 opções de inserção. Eu posso anexar o arquivo como um todo, então vai aparecer um ícone dizendo ali a planilha controle XYZ. Eu posso inserir uma das abas da minha planilha, que é o que ele chama de inserir planilha, então vou lá e adiciono a aba 1, 2 ou 3, por exemplo, e eu posso inserir um gráfico ou tabela. Se eu tiver ali gráficos e tabelas dinâmicas descritas e nomeadas, eu consigo apontar somente ela, tá? Então com isso você enriquece ainda mais o seu conteúdo. Vou dizer que eu quero inserir uma planilha, aí ele pergunta aqui para mim, qual que é o que eu quero adicionar ali da planilha, né? Aqui, como tem somente uma, ele já colocou de forma imediata, mas se você tivesse mais de uma planilha, ele apresentaria todas as informações. Então, ó, eu posso vir aqui simplesmente editar, né, aquela planilha para ajustar melhor a exibição, e se eu quiser fazer uma edição da planilha, ó, basta clicar aqui no botão editar. Aí, observe que vai ser aberto aqui para mim, ó, lá no Excel, a minha própria planilha. E na medida que eu altero as informações da planilha, vou colocar aqui, ó, teste, 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 e eu salvo. Daqui a pouquinho essas informações, ó, na verdade já apareceu, ó, as informações apareceram aqui em tempo real. Ou seja, na medida que você edita as informações lá na planilha oficial, aqui no seu OneNote você recebe a atualização. Então, poxa, criar gráficos ou criar ali uma forma mais interessante de exibição dos dados se tornou uma tarefa simples, porque agora você pode se conectar em diferentes lugares e, na medida que a informação muda lá na origem, você tem a alteração diretamente aqui no seu destino. Tudo bem? Cíntia, alguma dúvida até aqui? Oi, Rodrigo. Na verdade, tem algumas dúvidas no chat, mas eu já estou interagindo com o pessoal. Ah, perfeito, então. Vamos lá, pessoal. Abusem ao máximo aqui do chat, postando suas dúvidas, tá? Porque a Cíntia está aqui à disposição e eu estou vendo aqui que os dedos da Cíntia não param, né? Na medida que ela interage com vocês, tá bom? Então, um outro recurso que nós temos aqui ainda no OneNote, que talvez seja pouco explorado, é a função de desenho. Então, observe que aqui no canto superior esquerdo eu tenho a função desenhar, que eu posso utilizar diferentes padrões de canetas. Eu poderia, por exemplo, utilizar uma caneta preta, uma caneta vermelha, uma caneta azul, e com isso eu posso otimizar aqui a minha experiência de interação. Então, se eu quero enfatizar ali para todo mundo que, por exemplo, a empresa Tribunal de Justiça do Ceará deve ser enfatizada dentro do meu cenário, eu venho aqui e utilizo a opção do marcador de texto, venho aqui e seleciono esse cara, e com isso, eu tenho aqui uma marcação visual que vai chamar mais a atenção dos usuários que estão consumindo ou me ajudando nessa questão. Do mesmo jeito que se você estiver utilizando o OneNote num tablet ou celular, você pode utilizar canetas de desenho de tela justamente para você fazer ali observações, ou então você pode utilizar até o próprio toque do dedo. Dá para utilizar o mouse aqui também, né, para desenhar, mas eu particularmente sou péssimo em coordenação motora aqui com o celular, com o mouse. Então eu não conseguiria fazer nada criativo e nada excelente utilizando aqui o próprio mouse, mas eu imagino que vocês talvez tenham uma habilidade melhor do que a minha nesse sentido, tá? Então,
eu consigo também, por exemplo, utilizar figuras geométricas para representar ali ou reproduzir uma ideia. Por exemplo, um dos nossos objetivos é editar um dos formulários dos nossos principais processos de trabalho. Então, eu posso utilizar aqui as figuras geométricas para desenhar como é que esse formulário seria. Então, eu venho aqui e adiciono uma figura geométrica de um quadrado, aí aqui eu adiciono uma outra, e depois eu adiciono uma terceira, justamente para dar aquela perspectiva das informações que serão utilizadas. Então, ó, eu venho aqui, copio, e na medida que eu vou colando, eu vou organizando ali como seria aquele meu formulário. Aí eu digo para o pessoal, nesse campo o usuário vai inserir o nome dele. E nesse segundo campo, ele vai inserir um endereço. Tá? Nesse terceiro, ele vai inserir o número do processo. Tá? Então, na medida que você vem desenhando aqui, exemplificando, você simplifica a experiência dos outros usuários que estão interagindo com você. Tá bom? Então, observe que o OneNote ele pode ser utilizado para um controle de anotações individuais, mas o OneNote ele pode ser utilizado também para o controle de anotações em equipe. Então, para que eu possa fazer as minhas anotações em equipe, é bastante simples. Ó. Vou acessar o meu aplicativo do Teams, tá? Então, esse procedimento que eu estou mostrando funciona tanto na versão pelo navegador, quanto na versão instalada na sua máquina, tá bom? Vou vir aqui no menu Equipes, vou selecionar uma equipe específica, vamos colocar esse daqui, ó, espaço de trabalho virtual. Deixa eu até abrir uma outra guia aqui, porque tem muita coisa ali, tá? Vou clicar aqui no botão Adicionar Guia, localizado no canto superior da minha tela. Deixa eu até aumentar aqui o zoom para ficar mais fácil de todos verem, tá? Vou clicar em adicionar uma guia e em seguida eu pesquiso por OneNote. Tá? Observem que o OneNote ele apareceu aqui, ó. Clico sobre o OneNote e o próprio OneNote ele vai perguntar: você quer criar um novo bloco de anotações que já vai nascer vinculado a essa equipe, ou você quer utilizar um dos blocos de anotações que você já está utilizando lá? Vou falar que eu quero criar um novo bloco de anotações, vou chamar esse bloco de anotações de testes. Tá? E na hora que eu clico no salvar, pronto, ó, eu já tenho um bloco de anotações vinculado à minha equipe do Teams. Então, todo mundo que tem acesso àquela equipe automaticamente vai poder usufruir desses benefícios. Então, por exemplo, se eu iniciar aqui uma reunião, eu posso fazer com que os usuários tenham acesso ao meu bloco de anotações e nós vamos trabalhando juntos em cima desse bloco de anotações. E aqui no OneNote, eu tenho também aquele recurso chamado de coautoria, ou seja, a habilidade de colocar até 300 pessoas trabalhando em um mesmo documento de forma simultânea. Ou seja, você não precisa esperar a Cíntia sair do documento para que você possa editar. Enquanto você e a Cíntia estiverem dentro do mesmo documento, você consegue enxergar onde está o cursor da Cíntia e ela consegue enxergar o seu cursor na medida que você vai editando e inserindo as informações. Tudo bem? Então, observem, pessoal, que o OneNote é uma ferramenta simples, tá? Mas ela tem muitos outros recursos que otimizam a nossa experiência ali de trabalho no dia a dia, tudo bem? Então, antes de nós seguirmos ali para outra ferramenta, Cíntia, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida ou se você gostaria de fazer algum comentário adicional. Não, Rodrigo, o pessoal interagiu bastante, já estão todos respondidos, você pode seguir. Não, perfeito. Lembrando, tá? Vamos também agora abrir o jogo, tá? A Cintia é uma das pessoas que eu conheço que melhor sabe pilotar o OneNote, tá? Então, com certeza não haverá dúvida não respondida. Então, mesmo depois desse treinamento, vocês podem utilizar aqui o chat para tirar dúvidas. Falar, poxa, Rodrigo, eu lembro que você explicou o recurso da função de tar, mas eu não estou encontrando. Às vezes eu vou te mandar um vídeo, às vezes eu vou te mandar um artigo, mas eu sempre te mando alguma informação ali para enriquecer ainda mais aquela discussão, tá bom? Então vamos lá, pessoal, voltando ao nosso conjunto aqui das ferramentas não tão populares, eu gostaria de mostrar para vocês agora uma segunda ferramenta chamada Sway.
Tudo bem? O Sway nada mais é do que uma alternativa para a criação de apresentações. Eu costumo dizer que o Sway ele é a evolução do PowerPoint. Antes mesmo de eu começar aqui a apresentação, eu gostaria de fazer aqui uma pequena enquete com vocês. Por gentileza, utilize o botão de reações para levantar a sua mão apenas as pessoas que nunca ouviram falar do Sway. Só para eu ter uma ideia de se o Sway é uma ferramenta conhecida ou não, tá? Então, ó, vamos lá. Até o momento, 3 pessoas, pulou para 11 ali numa velocidade incrível, né? Agora já somos 21 e eu entendo que essa quantidade ela vai aumentando, né, na medida que vocês forem interagindo. Então, observem, senhores, que aproximadamente um terço das pessoas que estão aqui na nossa apresentação não conhecem ou nunca ouviram falar do Sway, tá? E isso, em outras palavras, acaba de certa forma até me doendo o coração, porque o Sway é uma ferramenta aceleradora, então ela consegue simplificar a sua experiência ali de criação de apresentações, tá? Então, ó, vamos lá. Como eu faço para acessar o Sway? Bastante simples, ó. Canto superior esquerdo daqui do portal.office.com, clico no menu de aplicativos e temos o Sway aqui. Poxa, se eu não encontrei o Sway nessa listagem, é só vir em todos os aplicativos e pesquisar por ele, tá? Então, ó, vou entrar aqui no Sway. Observe que o Sway ele simplifica a minha experiência de criação de apresentações, tá? Então, olhando para o Sway, eu consigo criar apresentações sem que eu tenha que me preocupar muito com detalhes mínimos de posicionamento de elementos dentro das minhas apresentações. Aqui no Sway eu tenho apenas duas preocupações: definir o que nós chamamos de enredo, que é o conteúdo que vai ser apresentado naquele seu modelo de apresentação, e definir o que nós chamamos de design, que é a orientação ali de cores, layout, entre outros detalhes. Tudo bem? Então, uma das coisas que vocês devem também entender é quando eu posso utilizar o Sway e quando eu devo permanecer no PowerPoint, tá? Então vamos lá. Sempre que você tiver a necessidade de criar apresentações onde você precisa posicionar o seu elemento em um local determinado, ali, um local fixo da apresentação, como aqui nesse slide que eu estou mostrando para vocês, ó, eu tenho esse número 1 no canto superior esquerdo, ele precisa estrategicamente estar posicionado ali naquele ponto, eu devo continuar no PowerPoint, porque o Sway não vai me entregar essa experiência, tá? Mas quando eu quero criar uma apresentação simples, uma apresentação rápida, que não tome muito do meu tempo e que eu consiga compartilhar nos diferentes cenários, eu entendo que o Sway ele acaba sendo uma melhor alternativa. E qual que é a primeira grande vantagem que eu tenho ao utilizar o Sway versus o procedimento de criação de apresentações no PowerPoint? Hoje, o Sway ele não está vinculado a um documento. Então, você não tem um DocX, um PPTX, um XLSX que indique que aquele é o documento da sua apresentação. A sua apresentação, no final, ela é um hiperlink representado aqui pelo próprio endereço, né, da apresentação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, com isso, eu tenho uma maior liberdade de compartilhamento. Vamos fazer agora uma outra interação, por gentileza. Utilize o recurso de levantar a mão apenas aquelas pessoas que em algum momento já tiveram uma dificuldade em compartilhar um documento no momento de enviar um e-mail. Então, eu vou lá e adiciono um documento anexo ao meu e-mail e eu tento enviar e o Outlook fala, ó, você não vai conseguir enviar porque o teu documento tem mais de 30 mega. Então, ó, vamos lá. Até o momento, 3 pessoas e eu imagino que essa quantidade ela vai aumentar bastante, tá? Então, ó, vamos lá. Até agora, 6 pessoas e eu estou vendo aqui que a quantidade está aumentando. E por que tudo isso acontece? Porque a forma de organizar ou compartilhar documentos, ela evoluiu, tá? Hoje, o ideal não seria você compartilhar mais um documento anexo ao e-mail, porque toda vez que você compartilha um documento anexo a um e-mail, você está criando uma cópia daquele documento, tá? E você tem ali agora duas versões da verdade. A versão que está na sua máquina e você copiou para mandar por e-mail, e aquela segunda versão que chegou para um grupo de pessoas. Então vamos imaginar que eu mando um documento anexo para a Elaine.
A Elaine recebe aquele documento, trabalha em cima dele e me copia, mas não copia uma terceira pessoa que estava no e-mail. Então, essa terceira pessoa vai continuar acreditando que a versão que eu mandei para a Elaine é a última versão, quando na verdade nós já temos outras versões circulando aqui na nossa rede. Então, toda vez que eu compartilho um hiperlink, eu estou dando a possibilidade da pessoa se manter atualizada sempre. Porque quando ela clicar no hiperlink, ela sempre vai visualizar a última versão da verdade, tá? Então não tem mais aquele negócio da confusão entre diferentes versões no nosso ambiente. Tá bom? Então, voltando aqui né, para o nosso objetivo principal, que é o Sway, observe que hoje no Sway eu tenho 3 formas de criar uma apresentação. Tá? Eu posso criar uma apresentação completamente em branco, ou seja, eu não utilizo nenhum tipo de modelo, tá bom? Eu posso iniciar uma apresentação com base em um documento Word, um documento PDF ou até um documento do próprio PowerPoint. Eu só peço que vocês utilizem com bastante moderação esse recurso de criar uma apresentação com base no PowerPoint, porque às vezes o Sway ele se perde ali na hora de fazer a conversão, tá? Mas eu acho que se você utilizar o Word e os modelos PDF, com certeza você vai ter aí uma facilidade maior. Tá bom? E eu posso também iniciar uma apresentação com base em um modelo. E observe que se eu clicar aqui no botão Mais Modelos, eu tenho uma quantidade considerável de modelos. E os modelos, eles nada mais são do que verdadeiros aceleradores. Como, por exemplo, poxa, eu preciso fazer uma apresentação impactante. E eu gostei desse modelo apresentação profissional. Vou clicar aqui nessa opção e com isso o Sway ele me dá uma pré-visualização desse modelo. Ou seja, eu consigo ver como a minha apresentação ela vai ficar aqui no próprio modelo Sway, tá? Então, ó, ele mostra aqui que nós temos o texto, eu tenho ali algumas edições ou posicionamentos de imagens personalizados. Então, eu vou avaliando. Poxa, gostei desse modelo. Então, em seguida eu clico no botão iniciar a edição. Aí o Sway ele vai preparar a minha apresentação com base nesse modelo e é nesse momento que eu ganho um hiperlink exclusivo para compartilhamento. Tá? Então, ó, observem que o meu modelo de apresentação está pronto, então se eu não precisasse mudar nenhum texto, se o meu objetivo fosse verdadeiramente o que está escrito aqui, ó, ao clicar em reproduzir, eu já poderia compartilhar a minha apresentação numa velocidade muito mais rápida do que a utilizada lá no PowerPoint. Tá? Mas aí, agora eu preciso ajustar essa apresentação dentro do cenário que eu quero expor ali do meu objetivo quanto à apresentação, né? Vou vir aqui ó, e vou mudar o título, ao invés de apresentação de negócio, será treinamento TRF3, oficinas de trabalho híbrido com o Microsoft 365. Acabei errando aqui, vamos colocar aqui novamente. Opa. Perfeito. Então, observe que eu alterei o título. Aqui, o título, ele sempre vai ser o nome da sua apresentação, tá? Então, quando você voltar lá para a tela principal, se você precisar buscar por essa apresentação, você tem que lembrar o título dela, mas ele traz para você a listagem completa, tá? E como é que eu crio uma apresentação no Sway? É bastante simples. Eu preciso apenas estruturar todas as informações que eu quero apresentar ali, né? Então eu vou contando uma história. E é nesse momento que tem um conceito que eu aprendi há um tempo atrás chamado storytelling. O storytelling nada mais é do que a habilidade de você contar histórias. Então quem faz uma apresentação no Sway, em tese, está contando uma história. E é muito importante você ter bem definido qual que é o passo 1, o passo 2 e o passo 3 da sua apresentação. E você vai conduzindo o usuário pela sua apresentação, tá? Seguindo aí esse conceito, tá bom? Então, como é que eu faço para adicionar conteúdos justamente para que eu possa contar essa minha história? Eu clico aqui entre os diferentes elementos, tá? Na hora que eu clico aqui, ó, entre os elementos, observe que eu sempre vou ter esse botão mais, que é para que eu possa adicionar um novo elemento, e esse elemento, ele pode estar aqui na categoria de sugeridos, tá? Vou até pular ele porque os sugeridos eles aparecem nas outras categorias, só que eles têm uma ênfase maior, tá?
Então, eu poderia, por exemplo, adicionar um elemento do tipo título. Aí na hora de adicionar título, eu coloco aqui, agenda do nosso evento. Tá? Em seguida, eu posso clicar em adicionar, eu venho em texto, e como eu estou dentro do título, eu tenho outros tipos de elementos, como o título 2. Então, eu posso colocar aqui detalhamento da nossa agenda, por exemplo. Aí eu clico aqui no botão adicionar e eu poderia adicionar um campo de texto onde eu consigo detalhar a agenda, como por exemplo, atividade 1. Em seguida, atividade 2. Tá? Aí, a partir daí você vai organizando todo o seu texto. Observe que a formatação no Sway, ela é criada ali de forma proposital para que você tenha poucas opções, justamente para você não ficar preso naquele detalhe que o PowerPoint te entrega, de ficar mudando cor por cor, detalhe por detalhe, fonte, entre outros. Aqui não, aqui você simplesmente foca no conteúdo. Então, eu poderia, por exemplo, utilizar o recurso de enfatizar, que é o nosso famoso negrito, o recurso destacar, que é o famoso itálico, os marcadores tradicionais ou então as listas ordenadas, tá? E caso seja do meu interesse, eu posso também adicionar um conteúdo do tipo hiperlink. Então, quando o usuário clica aqui nessa opção, ele é direcionado para o lugar onde você tem ali todas as informações, tá bom? Então, observem, do mesmo jeito que eu posso adicionar texto, eu poderia adicionar conteúdos de mídia, que poderia ser uma imagem, poderia ser um vídeo, poderia ser um áudio, ou então até um trecho de código de um outro aplicativo que ofereça esse tipo de suporte. Então, por exemplo, se eu tenho um painel lá no Power BI, eu posso capturar o trecho de inserção de código lá do Power BI e colocar aqui na minha apresentação. E quando o usuário abrir a apresentação, ele vai visualizar o painel lá do Power BI, propriamente dito, tá? Então, com isso, você simplifica ali a sua experiência de uso. Eu posso também carregar um conteúdo local, seja um documento, uma imagem ou outros recursos, tá? E um outro recurso que nós temos aqui é a seção de grupos, ou seja, dentro da seção de grupos, eu consigo criar uma exibição de imagens ou conteúdos organizados de forma automática. Tá? Vamos clicar aqui nessa opção. Ó. Aí eu venho aqui em adicionar o conteúdo e eu poderia colocar um texto, como por exemplo, conheça as paisagens de São Paulo. Opa, peraí que eu. Aqui, ó. Deixa eu colocar novamente que eu cliquei errado. Conheça as paisagens de São Paulo. Tá? Embaixo, ó, clico aqui no botão adicionar, aí eu vou lá e coloco uma imagem. E essa imagem, observe que ela pode vir de diferentes fontes. Eu posso utilizar as fontes sugeridas do Sway, então aqui para mim não tem nada porque eu uso pouco esse recurso, tá? Mas ele já traz aqui algumas opções. Eu poderia utilizar uma imagem do meu OneDrive, eu posso utilizar imagens de bancos de imagens como o Flickr, como a pesquisa do Bing, como esse Picket, né? Ou então até mesmo do próprio YouTube, tá? Então, ó, vou vir aqui no Bing e eu vou selecionar essa imagem, essa e essa. Aí na hora que eu clico no botão adicionar, pronto, ó, eu tenho 4 imagens e um texto, né? Então, observe que o próprio, opa, aqui foi. Observe que o próprio Sway, ele já vai organizando aqui o conteúdo para mim. Em seguida, eu vou adicionar um outro elemento do tipo grupo, que vai ser uma grade de imagens. Então, eu quero exibir um mosaico ali, né? Eu quero exibir todas as imagens devidamente organizadas numa mesma proporção. Então, venho aqui em adicionar conteúdo, seleciono o conteúdo do tipo imagem e agora eu vou lá no Flickr e eu vou selecionar aqui um outro conjunto de imagens. Ó, vamos selecionar 3, 6, 9 diferentes imagens e eu vou clicar aqui no botão adicionar. Aí ele já organizou as imagens aqui para mim também, ó. Tá todo mundo aqui na grade. Clico fora só para confirmar minha seleção, mas observem que eu não tenho um botão salvar, tá? Tudo que eu estou editando acontece em tempo real. Tudo bem? Então, ó, vamos agora adicionar um outro elemento, que é um elemento do tipo comparação. Eu quero avaliar, por exemplo, o passado e o futuro. Então, ó, eu vou dizer que na minha imagem do passado eu tinha
essa paisagem. Tá? Então, ó, eu clico aqui e arrasto ele aqui para cima e pronto. O passado é esse daqui. E o futuro é essa daqui, né? Então, ó, eu venho aqui no adicionar e coloco futuro. Então, observe que eu posso fazer uma comparação entre o passado e o futuro, dizendo, ó, aqui era quando nós tínhamos só a mata nativa e tínhamos, não tínhamos a interferência do homem. E aqui, ó, pode ver que o homem chegou e colocou ali o seu banquinho porque ele queria apreciar aquela paisagem sentada. Tá? Então, ó, vamos adicionar aqui um outro elemento e daqui a pouco eu vou mostrar todos eles para vocês, tá? Para que vocês possam entender melhor. Bom, vou clicar aqui na opção pilha e eu quero exibir uma pilha de imagens, ou seja, na medida que o usuário for interagindo com as imagens, eu quero que elas rodem automaticamente como se eu estivesse folheando aquelas imagens. Então, ó, vou vir aqui, vou selecionar mais alguns elementos, eu clico em adicionar. Vamos ver se todos entraram lá na pilha. Ó, eles não entraram, deixa eu colocar aqui para dentro. Pronto, agora ó, todo mundo entrou aqui no meu conteúdo de pilha e daqui a pouquinho eu mostro para vocês ele funcionando, tá bom? Então observem que criar e organizar conteúdo aqui no Sway é muito simples, tá? Uma apresentação que às vezes você demoraria 15 ou 20 minutos para fazer lá no PowerPoint por conta daquela definição de design, entre outros, você consegue fazer em poucos segundos aqui. Eu, particularmente, sou péssimo na habilidade criativa, tá? Eu não consigo, por exemplo, parar ali no PowerPoint e criar um slide fantástico. Um exemplo disso aqui, ó, o meu slide, ele tem aqui um título, o que eu vou falar e uma imagem que representa ali o meu objetivo final. Ele não tem muitas informações, porque eu não sou bom nisso. Tem a opção ideias de design no PowerPoint que ajuda, mas eu quase sempre não gosto daqueles modelos, tá? E aqui no Sway eu já consigo trabalhar de forma mais simples, porque o Sway trabalha ali na parte complexa, né, da minha apresentação, tá bom? Uma vez que eu defini aqui todo o conteúdo, então vocês vão organizando ali as informações sempre de forma estruturada, né, uma abaixo da outra, eu venho aqui na seção Design e agora eu vou me preocupar apenas com a exibição ali do meu modelo de apresentações, tá? Vamos só esperar aqui um pouquinho, porque como eu coloquei muita imagem, aí o Sway está renderizando tudo, mas daqui a pouquinho ele mostra tudo. Ó, pronto, já foi. Então, aqui na aba Design, eu vou clicar na seção Estilos, localizada no canto superior direito, e observe que eu consigo definir qual que é a orientação. Se eu quero que a rolagem ali da página, ela aconteça na vertical, que ela aconteça na horizontal, ou que eu tenha um modelo slideshow, que seria aquele modelo do próprio PowerPoint, que eu ando slide para frente e slide para trás, tá? Então, eu não preciso ali me preocupar muito com a minha orientação. Eu gosto muito desse modelo de rolagem vertical, porque a sua apresentação ela fica muito parecida com uma página da web. Então, o usuário ele simplesmente vai arrastando a barra de rolagem e ele vai se atualizando do conteúdo. Poxa, perdi uma informação e preciso voltar. Você arrasta para cima e com isso você volta ali naquele tópico específico, tá? E você pode também definir aqui qual que é o layout ou a orientação predominante, tá? Como por exemplo, poxa, a minha apresentação eu quero criar ali uma característica mais voltada para passado, por exemplo. Então, escala de cinza funcionaria muito bem. Eu venho aqui e clico nessa opção, ó. Observem que todos os elementos da sua apresentação eles vão receber ali a escala de cinza, exceto aqueles conteúdos que você adicionou ali com uma cor relevante, tá? Então o próprio Sway ele já ajusta. Pode ver que todas as imagens elas acabaram ficando um pouco mais opacas, né? Ficando com um pouco menos de brilho, tá? Então você ajusta isso. Aí você fala, poxa, Rodrigo, gostei desse modelo, mas eu preciso fazer um ajuste fino. Essa cor não é exatamente a cor que eu queria. Então eu clico no menu personalizar. Dentro do menu personalizar, eu posso adicionar aqui uma cor predominante, e para adicionar uma cor predominante, eu tenho que utilizar os padrões de cores RGB, que seria o vermelho, verde e azul, né? Que você informa ali o código da cor, tá? Ou então o padrão hexadecimal. Poxa, Rodrigo, nunca ouvi falar de RGB, tampouco de hexadecimal, mas eu gostaria de utilizar uma cor de tom específico, tá? Então, ó, o que você pode fazer? Ó? Basta vir aqui no Google e pesquisar paleta de cores
hexadecimal. Tá? Na medida que você fizer essa pesquisa, você vai encontrar uma infinidade de sites com essas paletas de cores. Então, ó, vou vir aqui nessa primeira tabela de cores e observe que eu tenho tanto o código RGB da cor, aí aqui no fundo é a tonalidade da cor, e na frente eu tenho o código RGB ou o código hexadecimal, tá? Aí vamos imaginar que eu quero utilizar, ó, deixa eu ver aqui uma cor que chame bastante atenção. Eu quero utilizar, ó, esse tom aqui, ó, esse Blue Violet. Então, ó, vou voltar aqui na minha apresentação, venho aqui nesse campo e dou um Ctrl C e pronto, ó, temos aqui essa cor como predominante. Então, observe que o próprio Sway, ele vai me mostrar aqui diferentes formas de utilizar essa cor. Ele fala, ó, você quer utilizar essa cor como a cor predominante em todos os recursos? Você quer apresentar detalhes sutis dessa cor dentro do teu conteúdo? Ó, pode ver que ele pintou aqui só algumas informações. Você quer que essa cor seja o risco ali de fundo do teu conteúdo? Ou você quer uma mescla entre essa cor e outras informações? Então, observe que o próprio Sway já vai ajustando isso para você. Do mesmo jeito que você ajusta as cores, você pode ajustar as fontes. Então, aqui você não vai ficar selecionando fonte para cada elemento. Você seleciona uma fonte predominante para a sua apresentação. Vou dizer que a fonte predominante é essa Query Sans e a fonte secundária é a Arial Nova. Então, na hora que eu clico aqui, ó, todo o meu conteúdo já recebe ali a atualização. Tá certo que a minha apresentação está ficando muito feia, né? Pela cor e os elementos, porque foi como eu falei para vocês. Eu não sou um cara criativo, tá? Então, os meus exemplos não vão ficar ali excelentes. Aqui embaixo eu tenho a ênfase da animação. Então vocês vão perceber que alguns elementos eles se movimentam de forma sutil ou então de uma forma um pouco mais intensa. E através da ênfase da animação você ajusta ali qual que é a velocidade de movimento. Mas aqui você não tem aqueles recursos lá do PowerPoint onde você adiciona o efeito de transição entre slides ou efeitos de animação. O próprio Sway aplica isso para você de uma forma bastante simples, porque o objetivo do Sway não é a animação, aquele show de pirotecnia, é simplesmente o foco no conteúdo. Então, quanto menos você distrair o usuário, mais rápido ele vai se atualizar daquela informação, tá? E eu posso também ajustar aqui o tamanho médio dos textos. Eu quero, por exemplo, que o tamanho médio dos textos seja pequeno. Então, aí ele vai diminuir o tamanho do texto em todos os recursos. Deixa eu tirar essa cor aqui porque eu não gostei dela não. Vamos botar aqui uma outra cor, que isso até dói o olho esse tom que eu escolhi. Tá? Então, ó, eu vou dizer que o tamanho médio do texto ele é pequeno, ou então ele poderia ser grande. Ó. E observe que o próprio Sway ele ajusta as informações aqui dentro daquilo que você escolheu. Aí você deve pensar, poxa, Rodrigo, eu sou péssimo em definição de layout, não sou um cara criativo, não consigo combinar cores, mas eu queria um acelerador. Então, simplifica para mim essa experiência do design. Então, a resposta é bastante simples. Ó. Canto superior direito, clica no botão remixar. Ao clicar no remixar, ele vai definir uma orientação e uma cor predominante, e a partir daí você vai testando gostos. Ah, tem o vermelho, tem esse outro aqui ó, com detalhes laranja. Então você vai testando ali os diferentes modelos. Tá? E no final de tudo, o que você faz? Ó, você simplesmente clica no botão reproduzir, e no reproduzir você vai ter a mesma experiência do usuário que está utilizando ali aquela apresentação. Então, ó, observe que eu tenho aqui treinamento do TRF3, tá? Se eu descer a barra de rolagem, ó, vai aparecer ali a agenda dos nossos eventos com o título primário e o título secundário. Aqui embaixo eu tenho ali a organização das minhas imagens posicionadas uma ao lado da outra. Tá? Dependendo de como for, ó, se eu quiser acessar aquela imagem num tamanho maior, eu clico sobre a imagem e observe que ela vai aparecer em tela cheia para mim. E se eu clicar aqui para o lado, eu vou simplesmente rolando entre as diferentes imagens que eu exibi. Tá? Do mesmo jeito que eu tenho aquela exibição automática, onde ele posiciona ali os elementos de uma forma bastante simples, eu tenho aqui a exibição de grade. Deixa eu até voltar aqui, ó. Vamos voltar lá no enredo e vamos aumentar o tamanho desse cara para que todos tenham destaque. Ó.
Vou vir aqui no grupo de grade, eu vou colocar que ela é grande, tá? Vou dizer que o tipo de grupo é a grade mesmo. Não, vamos colocar esse outro modelo aqui, ó, de slide. O grupo de comparação, perfeito, vai permanecer assim, mas eu vou aumentar o tamanho dela também. E o grupo de pilha, eu vou vir aqui, ó, e vou aumentar o tamanho, já para dar uma ênfase maior, tá bom? Vou clicar aqui em reproduzir novamente, ó, e descendo a barra de rolagem, pode ver, ó, que eu criei aqui uma exibição como se fosse um álbum de fotos. E na medida que eu clico aqui nas outras fotos, ó, eu tenho uma evidência em tela cheia daquele cenário ou daquele recurso em específico, tá? E descendo um pouco mais a barra de rolagem, eu tenho aquele terceiro modelo, que é o modelo de comparação. Então, olha como era no passado e olha como aquele recurso ficou atualmente, tá? Então, você pode utilizar esse modelo de comparação para poder ter ali uma avaliação. E eu tenho também o modelo de pilha, que seria ali todas as imagens devidamente organizadas, e na medida que o usuário clica sobre a imagem, eu tenho um efeito de animação automático que ele vai girando ali as minhas imagens e sempre mostrando o conteúdo que for do meu interesse, tá? Aí você deve pensar, poxa, Rodrigo, mas parte dos meus usuários não está utilizando o Sway no computador, eles estão utilizando o Sway diretamente nos seus celulares. Então, ó, se eu estivesse utilizando o Sway dentro de um iPad, por exemplo, ó, observem que a minha apresentação ela se ajustaria automaticamente. Mas se eu virar o meu iPad de lado, ó, a apresentação ela também se adequa ao tamanho da tela. E o mesmo acontece se eu estiver utilizando um dispositivo. Ó. Vamos dizer que o usuário está utilizando um Samsung S8. Tá? Então, ó, num dispositivo menor, a tela ela vai se ajustar, entregando ali a melhor experiência possível. Pode ver que o texto continuou grande, mas a imagem ficou um pouquinho menor. E no caso aqui do carrossel de imagens, ó, eu tenho um processo de barra de rolagem, então ao clicar ou arrastar, eu vou interagindo ali com todo aquele meu conteúdo. Tudo bem? Então, senhores, observem, deixa eu voltar aqui para o modo natural. Perfeito? Observem que o Sway é uma ferramenta muito simples de ser utilizada, tá? Você não precisa de realizar grandes configurações, tá bom? E para finalizar aqui o Sway, vamos a alguns detalhes. A partir do momento que você terminou a sua apresentação, você pode clicar aqui no botão compartilhar para fazer o compartilhamento com outros usuários. E esse compartilhamento pode ser para pessoas específicas, onde você informa o e-mail de cada uma dessas pessoas aqui embaixo e o Sway manda esse link para elas, podendo ser um link de exibição ou edição. Tá? Eu posso compartilhar com todas as pessoas na minha organização, ou seja, quem tiver um e-mail do TRF3 vai conseguir acessar essa apresentação e quem não tiver não consegue entrar. Eu tenho também a possibilidade de fazer um compartilhamento de um link público, ou seja, qualquer pessoa na internet que tenha esse meu link vai conseguir acessar a minha apresentação. Aí, poxa, Rodrigo, eu fiz o compartilhamento com qualquer pessoa na internet, mas eu estou achando que o link está comprometido e ele já foi compartilhado com muitas pessoas. Então, eu venho aqui ó, no botão Mais Opções e eu posso redefinir as configurações de compartilhamento alterando esse link atual, expirando o que já existe e gerando um novo. Aí eu reinicio todo o meu processo de comunicação. Tudo bem? E por último, né, eu acho que muitos de vocês devem se perguntar: poxa, Rodrigo, você falou que a sua apresentação ela é um modelo de página e não está vinculada a um documento. Então, onde essa apresentação ela vai ficar armazenada, tá? A resposta é bastante simples. O Sway, ele nada mais é do que uma ferramenta que organiza ali diferentes apresentações. Ele é muito parecido com o SharePoint. Lá no SharePoint você não tem um repositório das suas páginas, né? O que você tem é um serviço de nuvem sendo fornecido pela Microsoft, onde a Microsoft organiza o teu conteúdo e você simplesmente trabalha ali na exibição, compartilhamento, entre outros, tá? Você não precisa saber onde essa apresentação está. No final, ela está armazenada no seu ambiente de nuvem. E se você quiser, mesmo assim, fala, poxa, Rodrigo, ó, eu preciso compartilhar essa apresentação no modelo PDF, preciso imprimir ou qualquer outra coisa. Então, ó, é bastante simples para realizar esses procedimentos.
Canto superior direito, clico nos 3 pontinhos e eu poderia imprimir essa apresentação. Recomendo que vocês imprimam a menor quantidade de papel possível, pensando ali até no bem-estar ali da natureza e pensando nas nossas gerações futuras, tá? Você pode exportar essa sua apresentação para o modelo PDF, para o modelo Word ou qualquer outro tipo, tá? Ou você pode simplesmente salvar a sua apresentação como um modelo. Ou seja, se você precisar duplicar essa apresentação futuramente, você cria aqui um modelo e outras pessoas da sua organização vão poder duplicar aquela sua apresentação ou gerar novas versões com base nessa sua existente. Tudo bem? Então, falando aqui de forma geral, eu acho que o Sway ele pode ser uma alternativa mais interessante para apresentações que nós temos no dia a dia. Tudo bem? Então, antes de nós irmos para a próxima ferramenta, Cíntia, eu gostaria de saber se nós temos alguma dúvida ainda não respondida. Oi, Rodrigo. O Ricardo mandou aqui no chat, tá até relacionado com o que você falou a respeito de onde as apresentações ficam armazenadas. Ele fez essa pergunta, então acredito que as apresentações elas ficam armazenadas no Azure, né, e não consomem aí recursos do SharePoint, do OneDrive, mas ele perguntou o seguinte, né, então se o TRF encerrar um contrato com a Microsoft, se ele perde o acesso aos links. Eu tinha até comentado com ele que nesse caso o ideal seria exportar, né, para que ele tenha esse conteúdo salvo, mas não sei se você teria alguma outra opção. Não, perfeito. Vamos lá, Ricardo. Respondendo a sua dúvida. Ricardo ou Rogério, desculpe. Ricardo, né? Então, vamos lá. Respondendo a sua dúvida, Ricardo, não se vá, cara. Fique conosco, tá bom? Na verdade, a Microsoft ela está te fornecendo um serviço, tá? Então, a premissa desse serviço é o armazenamento em nuvem. Mas, se por um acaso o TRF3 encerrar o contrato com a Microsoft, mesmo assim a Microsoft ela ainda te dá um tempo para que você possa exportar as informações. Eu imagino que você não vai ficar sem um parceiro ali de produtividade, né? Poxa, se você sair da Microsoft, você vai para a Amazon, ou você vai para o Google, ou para ferramentas X ou Y. Então cabe a a esse outro parceiro que vai te apoiar, simplesmente te conduzir na migração ali dos recursos. Fala, ó, perfeito, você tem 200 apresentações no Sway, vamos lá exportar todas as apresentações e eu utilizo aqui a ferramenta paralela para que você possa prosseguir. Sabemos que hoje nós não temos nenhuma outra ferramenta desses grandes players que reproduza o que nós fazemos no Sway, tá? No máximo o Canvas, né? Mas aí o Canvas é um outro segmento e ele não está conectado às suas necessidades. Então, respondendo de forma simples, hoje esse serviço ele nasceu para ficar diretamente na nuvem, tá? Então, você não tem um repositório físico, mas no final das contas você não precisaria de um repositório físico. E pelo contrário, né? O repositório físico ele traz até muito mais pontos de atenção para o dia a dia. Porque hoje é muito mais fácil eu inserir um script malicioso em um arquivo PDF ou um arquivo Word do que nessa página aqui que está diretamente no Sway, tá bom? Mais alguma dúvida, Cíntia? Não podemos seguir. Ah, perfeito, então. Vamos lá. A nossa próxima ferramenta é o Stream. O Stream nada mais é do que um YouTube corporativo dentro do Microsoft 365, tá? Então, se eu tenho a necessidade de organizar vídeos dentro daqui da minha equipe ou então para o meu projeto, eu posso utilizar a própria ferramenta do Stream. Então, ó, deixa eu fechar tudo aqui. Observe que para acessar o Stream, eu vou vir no menu do canto superior esquerdo. Em seguida, eu clico aqui no botão Stream. Atualmente, nós estamos em um cenário híbrido de utilização do Stream. O Stream ele está passando por algumas modificações. Então, nós temos o que a Microsoft chama de novo Stream, que nada mais é do que um player de vídeos que vai funcionar diretamente no SharePoint, no Teams, no OneDrive e em outras ferramentas. E nós temos o Stream clássico, tá? O Stream clássico é um repositório para armazenamento de vídeos, tá? E o novo Stream nada mais é do que um player de vídeo que vai executar o conteúdo daquela fonte onde você gravou, seja o SharePoint, o OneDrive ou as demais ferramentas, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó, como funciona o Stream clássico, tá bom? Porque eu acho que ele pode ajudar muito vocês na questão da organização de vídeos. Então, se eu tenho uma quantidade de vídeos ali dentro de um acervo do meu time, ao invés de carregar esses vídeos na nossa pasta de rede
ou carregá-los no SharePoint, por exemplo, eu posso carregar diretamente aqui no Stream e com isso eu tenho um espaço separado para a organização dos meus vídeos e, consecutivamente, eu faço aí um trabalho mais interessante, né, de gestão e organização. O que eu gosto muito daqui do Stream é que ele traz para nós alguns mecanismos de engajamento. Então, uma vez que eu carrego um vídeo, o Stream ele vai medir quantas pessoas visualizou aquele vídeo, quantas pessoas curtiu, quantos comentários tivemos ali no vídeo. Eu posso fazer o compartilhamento interno dentro daqui da minha organização, lembrando que o Stream ele sempre funciona da porta daqui do TRF3 para dentro, tá? Você não consegue compartilhar um vídeo do Stream com usuários externos, você só compartilha com usuários internos, tá bom? Então, como é que eu faço para criar um novo vídeo? Bastante simples, ó. Canto superior da minha tela, clico no botão Crie, ele traduziu aqui ao pé da letra, né? Ele colocou Crie e não Criar. Em seguida, eu posso carregar um vídeo diretamente da minha máquina, posso criar um evento ao vivo, recomendo que vocês criem eventos ao vivo utilizando o Teams e não o Stream, porque lá no Teams é mais simples, tá bom? Eu posso criar um grupo, que pode ser também o meu grupo das equipes do Teams. Dentro de grupos, eu posso organizar vídeos em canais, caso eu queira fazer ali uma segmentação, e eu posso também criar vídeos e tutoriais utilizando o recurso de gravação de tela. Aqui no recurso de gravação de tela, eu posso optar por exibir a tela e a câmera, eu posso exibir somente a tela, ou somente a câmera. E com isso você vai organizando ali todos os seus tutoriais de uma forma bastante simples. Ou seja, ao invés de ter que ir para a internet e buscar uma ferramenta de cortes e de captura de telas, você simplesmente vem aqui, clica no botão iniciar a gravação, o navegador vai pedir para você uma autorização para utilizar a sua câmera e poder compartilhar a sua tela, aí você concede essa autorização e a partir daí você vai poder criar um tutorial de até 15 minutos, tá? Então o objetivo aqui são vídeos curtos. Então, poxa, quero criar um tutorial de 1 hora, o ideal é você abrir uma reunião, iniciar a gravação e seguir com ela, tá? Aqui seria basicamente um procedimento curto, tá bom? Eu posso também carregar um vídeo diretamente aqui para dentro do Stream, tá? Clicando no botão carregar vídeo, em seguida eu clico aqui no botão de navegação e eu seleciono um vídeo da minha máquina. Vou selecionar, por exemplo, esse vídeo aqui, ó, e observe que o arquivo ele vai sendo carregado, e enquanto o Stream carrega o arquivo, eu posso colocar algumas informações. Qual que é o nome desse vídeo? Ah, é o treinamento XYZ. Ah, qual que é a descrição? O objetivo desse vídeo é falar do procedimento tal, tal e tal. Então você utiliza aqui texto com várias linhas para poder descrever, tá? É muito importante que você defina qual que é o idioma do vídeo, porque definindo o idioma, o Stream ele vai fazer a transcrição de tudo que foi dito no seu vídeo. Então eu transformo voz em texto e entrego para vocês na modalidade de legenda. Tá? Então, eu consigo até utilizar isso como um acelerador de acessibilidade, tá bom? Eu posso ajustar as permissões do vídeo, dizendo que todos na minha organização, a partir de agora, têm permissão para visualizar esse vídeo, ou eu posso definir que pessoas, canais ou grupos específicos tenham acesso, tá bom? Do mesmo jeito que eu gerencio as permissões, eu posso gerenciar aqui algumas configurações adicionais. Ah, eu quero que esse vídeo tenha ou não o recurso de comentários habilitados. Eu vou lá e ligo e desligo essa chave. Eu gravei um vídeo em um lugar onde nós tínhamos muitos ruídos. Em alguns cenários, o ruído pode ser percebido na gravação. Então, eu habilito a supressão de ruído e, com isso, o sistema de inteligência artificial do próprio Sway ele vai tentar diminuir ao máximo esses ruídos e interrupções ali de menor destaque. Tá? Então isso daqui pode ser um recurso bem legal, dependendo ali da qualidade do vídeo que você gera. Por exemplo, o meu fone de ouvido, ele tem supressão de ruído. A Cíntia, em alguns momentos, ela está tossindo aqui ao meu lado, mas eu imagino que vocês não estão ouvindo. Mas se eu estivesse com um fone tradicional, que não tem a supressão de ruído, com certeza todos os ruídos daqui da sala como um todo seriam capturados, tá? Então a supressão de ruído nos apoia nesse sentido. Uma vez que eu fiz aqui todos os ajustes, vai aparecer aqui para mim o botão publicar, e ao clicar no botão publicar, todos os usuários vão ter acesso aqui a esses recursos, tá?
Vou cancelar aqui essa publicação, porque eu não quero subir esse vídeo, tá? Mas observe que uma vez que você carregou o seu vídeo, você pode vir na seção Meu Conteúdo, Meus Conteúdos, né, na verdade, e com isso você consegue visualizar todos os vídeos que você carregou recentemente. Aí ele vai mostrar aqui o botão Exibir Mais, e com isso você vai carregando todos os outros vídeos, tá? Você pode também consultar os grupos, os canais, as reuniões que você participou e foram gravadas diretamente no stream. Você pode visualizar uma lista para assistir vídeos depois, como por exemplo, ó, eu vou entrar aqui no vídeo do Company Communicator e eu quero assistir esse vídeo depois. Eu clico aqui no adicionar à lista de espera e quando eu vier aqui no conteúdo lista de espera, o meu vídeo vai aparecer aqui, ó, diretamente. Então, com isso, você pode criar ali uma lista para visualizar os seus vídeos depois, tá? Se por um eventual motivo você excluiu um vídeo, basta vir aqui na lixeira e você pode recuperar o vídeo. Pode ver ó, que o vídeo que eu carreguei agora, que eu estava carregando, né? Eu fui lá e excluí. Então, antes dele ser excluído de forma permanente, ele vem aqui para minha lixeira, onde eu posso recuperar o vídeo ao local original onde ele estava sendo armazenado, ou então eu posso vir aqui e excluir o meu vídeo de forma permanente, tá? Excluindo ele de forma permanente, eu não consigo recuperá-lo novamente, a não ser que eu carregue o vídeo novamente aqui dentro do stream, tá? E do mesmo jeito que eu posso acessar o meu conteúdo, eu posso utilizar os recursos de descoberta de vídeos. Como, por exemplo, eu quero saber quais vídeos os membros daqui do meu time ou pessoas da organização no qual eu tenho contato estão carregando. Então, ó, venho aqui na seção de vídeos, e eu posso visualizar ó, os vídeos que a Valéria gerou, vídeos que o Hélio gerou, vídeos que a Cíntia fez, o Tiago. Então aqui só vão aparecer os vídeos que eu tenho acesso, ou seja, que esses usuários marcaram ali a opção de que todas as pessoas poderiam ver. Tá? Então, com isso, você consegue ali acessar os principais vídeos, como por exemplo, ó, eu quero visualizar os vídeos organizados, classificados, né, na verdade, por data de publicação. Então vem aqui, ó, ele vai mostrar os vídeos mais recentes e em seguida mostrando ali os vídeos mais antigos, tá? Então você pode ordenar, você pode procurar por vídeos, como por exemplo, eu sei que teve um vídeo que foi falado a palavra Top 365, mas o título do vídeo eu não faço ideia de qual é e nem quem foi a pessoa que carregou. Eu venho aqui no campo de pesquisa e busco por Top 365 e observe que eu vou conseguir, vai aparecer aqui para mim né, como resposta, todos os vídeos onde a palavra Top 365 foi mencionada no título, ou então onde dentro do conteúdo, ali dentro do vídeo, eu tenho em algum momento a palavra Top 365 sendo dita. Pode ver, ó, vamos ver, ó, esse daqui, ó. Opa, esse não. É que Top 365 é o nome da empresa, então está em quase todos os lugares, né? Pode ver que esse último vídeo aqui, ó, eu não tenho o Top 365 no título e eu acredito que o Top 365 não está aqui no conteúdo. Ah, não, na verdade apareceu aqui embaixo, ó. Então, eu consigo fazer ali uma pesquisa interessante em cima do meu vídeo, independente de onde esse vídeo foi armazenado. Tá? Um outro recurso que eu gosto muito aqui dentro do próprio stream é que eu posso também adicionar um formulário de pesquisa ou então um formulário ali do padrão questionário dentro do meu vídeo. Ou seja, eu quero que no segundo 21 ali do meu vídeo, o vídeo pause e seja exibido ali um formulário de pesquisa ou então um formulário de questionário. Depois que o vídeo foi carregado, eu venho aqui no menu Interatividade, clico no botão Adicionar formulário e eu posso adicionar o meu formulário lá do próprio Microsoft Forms, tá? Então eu venho aqui ó, e colo o endereço de um formulário, aqui eu estou utilizando já um endereço pronto, para não prolongar a nossa demonstração, mas você pode ir lá no Forms e buscar aquele seu formulário. Vou chamar esse formulário de questionário, tá? E eu vou dizer que esse formulário ele deve ser exibido aqui ó, no segundo 11. Na hora que eu clico aqui no botão adicionar linha, pode ver que no segundo 11 eu tenho um questionário e depois no segundo 21 vai aparecer outro. Então, ó, deixa eu diminuir o volume. Observe que o usuário, na medida que ele for assistindo o vídeo, quando chega ali naquele segundo 11, aí vai aparecer aqui o formulário. Esse formulário já está fechado, por sinal, tá? Então, ó, vou clicar no continuar o vídeo
e quando ele passar ali pelo segundo 20 alguma coisinha, ó, opa, eu vou visualizar aqui o meu outro questionário lá do próprio Forms, onde o usuário pode responder e interagir. Pode ver que para esse formulário ele passou direto, porque eu já tinha respondido ele. Ó. Pode ver que as informações estão preenchidas. Ó. Meu nome é Rodrigo, eu sou da unidade de São Paulo, e as informações X, X e X foram respondidas. Então, isso daqui otimiza a experiência dos usuários na interação. Se eu vou, por exemplo, atualizar os usuários sobre uma política uma política interna ou novas normas, eu consigo colocar o formulário ali dentro do vídeo da política, então o usuário ele começa a assistir. Aí, para poder fazer aquele teste, eu venho aqui no meu vídeo e falo, Rodrigo, você está assistindo o vídeo? Aí o Rodrigo vai falar, sim. Então, cara, responde essas perguntas aqui, ó. O que eu estava querendo dizer quando eu citei o tema X ou Y? Aí, com isso, você consegue perceber se o usuário realmente está prestando atenção no conteúdo ou não, tá? Então, acho que essa é uma alternativa aí bem legal que vocês podem utilizar, tá bom? E voltando aqui para o stream, antes mesmo até de eu falar do novo stream, eu queria saber, Cíntia, se nós temos alguma dúvida. Não, Rodrigo, não temos nenhuma dúvida, pode seguir. Perfeito. Vamos lá então, pessoal. Então, os recursos do Stream clássico, eles são basicamente esses que eu apresentei para vocês, tá? E agora eu queria mostrar para vocês o novo Stream. O novo Stream, ele é muito mais simples de ser pilotado do que o Stream clássico, porque no novo Stream, você simplesmente visualiza conteúdos nos locais onde eles foram armazenados, tá? Então, quando você tentar abrir um vídeo no SharePoint, ele já vai abrir o player do Stream. Tá bom? Então, ó, vou acessar aqui, por exemplo, esse vídeo lá do Cefaz RJ. Observe que será exibido aqui para o meu usuário o stream, é muito parecido com o que nós vimos anteriormente, e eu tenho aqui poucas ações. Ó. Eu posso organizar o meu vídeo em capítulos, então eu quero dizer que, por exemplo, o capítulo 1 ele aconteceu no segundo 0, quando o vídeo iniciou. O segundo capítulo, ele aconteceu com 5 minutos. Então, ó, você pode ver que tem aqui ó, uma pequena marcação de capítulos. Então, se você quiser simplificar a experiência do usuário que está assistindo o seu vídeo, mostrando ali faixas e trechos já específicos, essa função aqui do novo capítulo, ela pode ser muito legal. Ó. Vou vir aqui ó, no minuto 15, por exemplo, eu vou dizer que aqui vai ser o terceiro capítulo. Tá? Aí eu venho aqui, clico em confirmar. E pronto, ó, eu tenho aqui uma outra marcação. E com isso você vai criando faixas de corte, organizando melhor o seu vídeo, tá? Eu posso utilizar aqui o recurso da transcrição. Pode ver que quando eu fiz essa gravação, eu não me atentei ao idioma. Eu coloquei lá no idioma nativo do próprio Teams. Então, ele carregou tudo em inglês. Mas aí eu poderia, por exemplo, editar essa transcrição, colocando aqui um outro texto que eu entenda que faça sentido para esse momento, e na hora que eu dou um concluir, ele vai atualizar aqui todos os detalhes. Um recurso legal é que na medida que você vai executando o seu vídeo, ele vai rolando aqui a barra da transcrição, sempre mostrando ali no topo a conversa que está sendo discutida naquele momento, tá? Posso utilizar os recursos de comentário, seja para citar outras pessoas ou simplesmente para fazer uma observação sobre aquele vídeo. E nós temos algumas configurações adicionais, onde eu habilito ou não o recurso do sobre o vídeo, passando ali os detalhes. Eu defino aqui a transcrição, ó, pode ver que aqui ele vai trazer a transcrição no idioma falado e eu poderia desligar esse recurso e carregar uma nova transcrição, tá bom? Se eu desabilitar e habilitar, ele faz um novo reconhecimento. Posso desabilitar a funcionalidade dos capítulos e posso desabilitar a funcionalidade dos comentários, porque às vezes determinado tipo de vídeo ele vai gerar tanta discussão dentro da organização que o ideal é você desabilitar os comentários e garantir que as pessoas vão conversar entre si naquele vídeo no local correto e não aqui, tá? Então, para cada tipo de cenário você tem aqui uma solução diferente. Tudo bem? E no final de tudo, se eu quiser compartilhar esse vídeo, ó, clico aqui no botão de compartilhar, eu tenho algumas opções.
o compartilhamento do vídeo com pessoas específicas, a cópia do link, então quem já tem acesso, basta clicar esse link e ele vai conseguir visualizar o vídeo, cópia do link de um momento específico, se eu clico nessa opção, eu consigo copiar o link do momento atual. Falar, ó, eu quero que você, ao clicar nesse link, assista ao vídeo a partir do momento 13 minutos e 44 segundos, tá? Então eu copio esse link e ao invés da pessoa assistir o vídeo inteiro, ela assiste aquele momento chave, tá bom? E com isso, senhores, observe que nós temos aqui uma poderosa ferramenta para organizar os nossos vídeos, tá bom? Então, Cíntia, antes de nós irmos para a próxima ferramenta, que é o Forms, você tem alguma dúvida? Não, pode seguir. Perfeito, então. Vamos lá, pessoal. A nossa próxima ferramenta nada mais é do que o Microsoft Forms, tá? O Forms é uma ferramenta muito simples de ser utilizada, mas se você posicionar o Forms da maneira correta dentro do seu departamento ou dos seus processos, você vai perceber que você tem mais um grande acelerador. Tá bom? Então, com o Forms, eu consigo criar formulários para captura de dados de forma padronizada. Tá? Então, ó, vou abrir o Forms clicando aqui no menu de aplicativos, em seguida clicando no Forms, tá? E observe que eu posso criar um formulário ali de perguntas tradicional, ou então eu poderia criar um questionário, que é aquele formulário onde você marca qual que é a resposta correta e na medida que o usuário responder, o próprio Forms já dá esse retorno, né, esse feedback, indicando que você acertou ou você errou aquela pergunta. Tudo bem? Então, ó, vou clicar aqui em novo formulário e observe que a criação do formulário no Forms é muito simples. Vou definir um título, que seria a pesquisa de satisfação. Tá? Posso definir uma descrição, como por exemplo, esta pesquisa visa avaliar o nível de satisfação no nosso treinamento. Vou colocar aqui um texto qualquer para não prolongar. Eu posso colocar aqui uma imagem que vai ser como se fosse um ícone para esse formulário, que você pode pesquisar na internet, pesquisar no seu OneDrive ou carregar na sua máquina. Vou marcar aqui a opção carregar na máquina e vamos ver se eu tenho alguma imagenzinha. Ó, pegar a imagem da Top 365. Ó. Aí eu venho aqui e adiciono a imagem, tá? E em seguida você vai adicionando as suas perguntas. E observe que o Forms, ele traz para você já o padrão de preenchimento das respostas, tá? E o Forms, ele deve ser utilizado para momentos onde eu tenho ali perguntas que não possuem regras específicas de negócio. E o que seria uma regra específica de negócio? É um tipo de característica que pode mudar a forma de você preencher aquele campo. Uma regra de negócio poderia ser o que nós chamamos de consulta em cascata. Então, se, por exemplo, no formulário eu tenho o estado e o município, e na medida que o usuário preenche o estado como São Paulo, o campo município deve trazer apenas os municípios de São Paulo, isso é configurado uma regra de negócio. E o Forms não reproduz esse tipo de comportamento. Se você tiver esse tipo de necessidade, aí você pode utilizar o Power Apps ou então o próprio SharePoint, porque eles dão suporte a esse tipo de recurso, tá bom? Aqui é um preenchimento simples, só se preocupando ali com os padrões. Ah, eu quero um texto nesse campo, eu quero uma lista fechada de opções, entre outras, tá? Então vamos às opções. Observem que eu tenho aqui a primeira forma de opção de resposta, que é o próprio menu opções, onde eu tenho uma lista suspensa ou uma lista que eu seleciono ali um valor específico. Eu tenho uma resposta que é do tipo texto, então eu posso inserir aqui um texto aberto, que o usuário pode utilizar o padrão de texto de uma linha, texto várias linhas, ou um campo que só aceite números. Tá? Eu posso utilizar um campo do tipo classificação, então eu indico aqui qual que é a probabilidade de você recomendar um produto ou serviço, então você pode utilizar estrelas, pode utilizar uma quantidade de joinhas para poder medir aqui esse processo. Tá? Eu posso utilizar um campo que vai exibir uma formatação de calendário gregoriano, ou seja, vai aparecer aquela exibiçãozinha do calendário para eu selecionar dia, mês e ano. Então, eu tenho aí uma forma mais convidativa de preencher os dados. Eu posso criar uma pergunta do tipo classificação, onde você vai arrastando e ordenando a sua sequência ali de opções para formular sua resposta.
Eu tenho o menu Likert, que seria ali um modelo muito parecido com o gabarito, onde você tem ali as perguntas e você vai respondendo ali uma das 5 opções pré-definidas. Vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Tenho a função carregar arquivo. Aqui na função carregar arquivo, eu posso, dentro do formulário, permitir que o usuário carregue um arquivo da sua máquina. Como, por exemplo, eu preciso mandar uma evidência ou mandar algum recurso específico. Então, com essa opção, o usuário carrega o arquivo para dentro do formulário. É importante enfatizar que essa opção só funciona para formulários internos, tá? Se eu compartilhar o formulário para preenchimento, para respostas anônimas, aí essa opção ela não funciona. Porque hoje, se a pessoa que está me respondendo esse formulário é um anônimo, ela poderia colocar um vírus aqui, eu não saberia quem foi a pessoa que inseriu, tá? Então, por uma questão de segurança, você só consegue utilizar para públicos internos, tá bom? Posso utilizar o padrão Net Promoter Score, ou seja, é aquele padrão NPS muito voltado para pesquisas de satisfação, entre outros. Então, ele já traz todas as regras e os recursos específicos. Poxa, Rodrigo, nunca ouvi falar do Net Promoter Score. Então, você pode vir aqui no Google e pesquisar. Ó. Eu vou colocar a sigla, tá? Que é o NPS. Tá? Mas é o próprio Net Promoter Score. Então, você tem aqui diferentes sites que explicam para você o que é essa metodologia de pesquisas. E você vai perceber que com 2 perguntas, uma qualitativa e uma quantitativa, você consegue medir qualquer tipo de produto, serviço ou intenção ali de opiniões, tá? Então, esse padrão aqui ele é muito disseminado no mundo e acho que ele pode nos ajudar muito nos nossos treinamentos, palestras e outros tipos de eventos que eu preciso ali obter opiniões. E nós temos aqui a última opção, que são as sessões. Então, se o meu formulário ele for muito extenso, para não tornar ali a resposta muito massiva, eu vou organizando esse meu formulário em diferentes sessões. Aí o usuário responde a primeira sessão, depois ele vai para a segunda, e eu consigo fazer até uma jogadinha de devolver o usuário para determinada sessão, dependendo da sua resposta, ou fazer ele avançar diretamente para a última sessão do meu formulário. Tudo bem? Então, ó, eu vou utilizar aqui, deixa eu ver. Poxa, hoje não apareceu aqui para mim as respostas já pré-definidas, tá? Então, ó, vamos lá. Vou adicionar aqui uma pergunta do tipo texto, que seria ali o seu nome, por exemplo. Aí o usuário ele pode, eu posso definir se a resposta é longa ou curta, utilizando esse campo, e eu posso definir se o preenchimento é obrigatório ou opcional. Tá bom? Clicando aqui no botão adicionar nova, eu poderia criar um campo do tipo opção, tá? E o usuário, ele vai poder selecionar uma das opções que você definiu. E caso eu queira, eu posso adicionar a opção outra. Ou seja, se nenhuma das 3 opções atenderem a minha necessidade, eu vou para outra e com isso o usuário insere ali o seu próprio valor. Tá bom? Em seguida, eu tenho aqui a classificação, que eu posso inserir a minha pergunta e definir qual que é o nível ali, se seriam 10 estrelas, se seriam 10 curtidas, se seriam 10 sorrisos ou 10 corações, por exemplo. Então, você vai organizando a forma que você prefere, tá? Eu posso adicionar um campo do tipo data, que ele já vai trazer ali o padrão de inserção de datas, e eu posso também utilizar o padrão classificação, onde o próprio usuário vai arrastando ali a sua opção, tá? Posso inserir também o campo do tipo Likert, onde eu tenho ali aquele modelo de gabarito e eu vou adicionando ali os procedimentos e instruções, entre outros, e você vai preenchendo ali de acordo com o seu perfil, tá? Então, ó, vou excluir esse aqui, por exemplo. O pessoal pode responder sim, não ou talvez ali para aquele meu cenário, tá? Eu posso também adicionar a pergunta lá para o upload de arquivos, e aqui o arquivo ele é carregado lá no OneDrive ou no SharePoint. E por último, eu tenho a pergunta do Net Promoted Score, que o usuário ele pode avaliar entre 0 e 10 a nota, e o próprio NPS ele faz a pesquisa. Tá bom? Então, uma vez que eu criei aqui o meu formulário, eu posso pré-visualizar o formulário, de modo que eu conseguiria preencher. Meu nome é Rodrigo, para a pergunta 2 eu tenho a opção 1, para a pergunta 3 eu coloco 7 estrelas, para a pergunta 4 eu seleciono a data do dia 25, para a pergunta 5, que é um cenário de priorização, ó, eu posso simplesmente clicar aqui na seta para cima ou para baixo, ou eu simplesmente arrasto ali as minhas opções.
tá? Para a pergunta 6, que é um gabarito, ó, eu coloco sim, não, talvez, sim e não, então você vai preenchendo de acordo com aquele seu padrão. Pergunta 7, que é o upload de arquivo, ó, ele até indica, ó, pergunta não anônima. Se o meu formulário for anônimo, ele não funciona. Clico no botão carregar arquivo e eu carrego uma imagem específica, tá? Vou carregar esse daqui porque é menor, ó. Aí ele vai carregar e eu consigo também definir qual que é o limite de tamanho, tá? Aqui eu coloquei por padrão, ele deu 10 MB, mas você pode limitar o usuário a subir arquivos de até 1 GB, dependendo ali do teu processo. E por último eu tenho o NPS. Vou dizer aqui, ó, que a minha nota é 9 para esse processo. Aí pronto, ó, ele coloca aqui que a sua resposta foi enviada. Então você consegue testar esse formulário tanto na exibição para o computador quanto na exibição para celular. Se o usuário estiver utilizando o celular, o formulário ele se ajusta ao tamanho da tela. Então você consegue entregar aí a melhor experiência possível para esse usuário, tá bom? Além disso, eu tenho aqui a seção de respostas, onde eu consigo consolidar todas as minhas respostas. Observe que nesse momento ó, eu tenho apenas uma resposta registrada, o tempo médio de preenchimento foi 1 minuto e 6 segundos, e eu tenho aqui o resumo das informações. Eu tenho aqui ó, todas as respostas da pergunta 1, eu tenho todas as respostas da pergunta 2, 3 e assim por diante, tá? E ele já vai consolidando cada uma das respostas de acordo com os padrões ali de inserção. Pode ver que no modelo NPS, ó, ele indicou que a minha nota de avaliação para essa pergunta, segundo o NPS, é 100. Por quê? Só uma pessoa respondeu como 10, então eu tenho uma pessoa como promotor. Aí tem aqui uma lógica bem interessante sobre os promotores passivos e detratores, tá? Só que como o nosso objetivo hoje não é explicar o NPS em específico, eu acho que uma boa pesquisa lá no Google pode trazer para vocês aqui essas informações, tá bom? E caso seja do meu interesse, eu posso tratar as respostas de duas formas diferentes. Eu poderia utilizar a integração com o Power Automate, vamos falar do Power Automate em módulos futuros, tá? E com isso, eu consigo criar uma inteligência. Toda vez que alguém responder esse questionário, pegue as respostas e leve lá para o fluxo no Power Automate, e com isso eu inicio aprovações, eu gravo essas respostas num SharePoint, então eu vou organizando melhor o meu processo de negócio. Ou, dependendo do cenário, eu poderia exportar as minhas respostas para um modelo Excel, tá? E com o Excel você pode gerar gráficos e outras informações, tudo bem? E por último, nós podemos aqui definir qual que é o tema da sua apresentação, podendo ser um tema com plano de fundo, podendo ser também um outro tema aqui ó, com plano de fundo que se move, ou imagens fixas ou imagens que se movimentam, tá? Então tem aqui uma grande quantidade de opções, tá? E lá no final eu posso definir aqui qual que é o meu link de compartilhamento, tendo aquelas mesmas 3 opções que eu mostrei para vocês nas ferramentas anteriores, podendo compartilhar com qualquer pessoa, pessoas da sua organização ou pessoas específicas, e o compartilhamento ele pode ser via Outlook, via Teams, através do modelo de QR Code, ou então aquele código lá de embutir, que eu mostrei para vocês lá no Sway inicialmente, tá? Que é o nosso popular iFrame, tudo bem? Então, observem que o Forms é uma ferramenta muito simples e ela pode ser utilizada para qualquer formulário que hoje você tenha ali uma reprodução física dele, ou seja, você imprime o papel para a pessoa preencher, ou formulários que você precisa controlar a entrada de dados. Tudo bem? Cíntia, alguma dúvida aqui no chat? Rodrigo, a Adriana acabou de mandar que ela não viu onde e como você coloca a imagem. Se você puder voltar lá na opção do. Ah, perfeito. Vamos lá, Adriana. Para você ajustar as imagens de fundo, é só vir aqui na seção tema e o próprio Forms ele já vai trazer para você alguns temas pré-definidos, tá? Então é dessa maneira que você pode adicionar. E se você clicar aqui no botão customizar tema, você pode carregar a sua imagem e definir a cor predominante, tá? Então basicamente seria aqui. Bem, mais alguma dúvida, Cíntia? Não podemos seguir. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Eu estou vendo aqui ó, que eu falo bastante, né? Eu já estourei 10 minutos do nosso tempo. Vou pedir para vocês mais 2 ou 3 minutos só para eu mostrar a última ferramenta aqui rapidamente e em seguida eu libero vocês, tá? Mas se vocês precisarem sair, lembrem-se que todo o nosso conteúdo ele está sendo gravado, tá bom? Então, ó, vamos para a nossa última ferramenta que é o whiteboard.
Tá? O whiteboard, ele nada mais é do que um quadro branco infinito. O whiteboard, ele tem alguns recursos muito parecidos com os do OneNote, tá? Só que o whiteboard, ele é voltado para a discussão de ideias. Então, se eu tenho um cenário onde eu preciso discutir ideias, definir projetos ou traçar metas e eu quero desenhar utilizando ali uma lousa, por exemplo, né? Na reunião, como as pessoas estão remotas, você não pode utilizar a lousa física porque as outras pessoas não vão conseguir ver com nitidez, tá? E mesmo depois da reunião, a lousa fica lá fisicamente. Você não pode levar a lousa para casa, por exemplo. Aqui no whiteboard você tem esse dinamismo, podendo utilizar ele quando você preferir, tá? Então o whiteboard ele pode ser acessado de 4 diferentes formas. Eu acesso o whiteboard através do navegador, utilizando ele aqui no menu de aplicativos. Eu posso utilizar o whiteboard de forma instalada na minha máquina. Então, se eu tenho lá o pacote Office que me permite instalar Word, Excel, PowerPoint, dentre outras ferramentas na minha máquina, eu consigo utilizar o whiteboard. Eu posso utilizar o whiteboard como um compartilhamento nas minhas reuniões, do mesmo jeito que eu compartilho janelas e telas, tá? E eu posso também instalar o whiteboard no meu dispositivo móvel. Então, com isso, eu consigo utilizar ali o toque do dedo ou o toque da caneta para reproduzir alguns desenhos mais interessantes. Tudo bem? Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês a versão do navegador, que é uma das mais simples, tá bom? Vou clicar aqui ó, no novo quadro de comunicação, e observe que eu posso fazer um desenho à mão livre, utilizando a própria caneta, e eu posso utilizar algumas formas pré-definidas. Eu gosto de utilizar a versão do navegador porque ela é a versão com mais recursos, tá? Na versão local, por exemplo, aquela que você instala na sua máquina, você não tem essas 3 últimas opções, tá? Então, eu acho que a tua experiência fica um pouco comprometida. Bem, então, ó, vamos lá. Observe que se eu quiser adicionar anotações, que seriam aqueles nossos quadros, né, famosos post-its, eu posso vir aqui no menu Anotações e simplesmente clicar sobre ela. Dentro da anotação, eu consigo adicionar marcações. Então, por exemplo, se o Rodrigo entrou aqui nesse meu quadro branco e curtiu, vai aparecer aqui uma notificação indicando que o Rodrigo registrou uma marcação do tipo curtida, do mesmo jeito que ele poderia marcar aqui o sorriso, por exemplo, dentre outras. Eu posso adicionar também uma grade de anotações, ou seja, um conjunto ali de post-its, né, que eles ficam todos juntos, de modo que eu altero o título, eu posso adicionar novos blocos aqui de anotações, tá? Então, com isso, você organiza melhor o teu conteúdo. Do mesmo jeito que você adiciona anotações, você pode adicionar texto também. Ah, para esse conteúdo eu preciso colocar um texto, um título ou uma observação, tá? Posso adicionar também figuras geométricas. Ah, quero colocar aqui uma seta indicando para os usuários que o caminho ele parte desse ponto para esse. Então, você vai desenhando ali da maneira que você preferir, tá? Você pode também adicionar as reações populares, né, que é os emojis. Posso adicionar ali uma carinha feliz, posso adicionar a flechinha indicando que foi feito, essa outra aqui indicando que o procedimento não está correto, ou essa terceira indicando que eu tenho uma dúvida naquele outro procedimento. Então, para que você trabalhe ali no processo criativo, eu acho que as reações elas são bastante interessantes, tá bom? Posso adicionar também uma imagem, seja uma imagem da internet ou uma imagem do meu computador, como por exemplo, quero adicionar aqui uma imagem de um avião. Então, ó, vou vir aqui selecionar esse avião, vou dar um inserir, aí ele vai baixar a imagem e disponibilizar para mim o avião diretamente aqui no meu bloco de anotações. Aí, aqui no avião, eu quero discutir sobre ele, como por exemplo, ó, você está vendo esse detalhe em específico daqui do avião? Ó, nós devemos nos atentar a essa informação. Então, você vai organizando ali todas as informações da maneira que você preferir, tá? E caso você queira aqui trabalhar com um poderoso acelerador para criar modelos específicos, você pode utilizar aqui a seção modelos. Em modelos nós temos 80 diferentes modelos populares, tá? Aí, por exemplo, se eu estou falando aqui de planejamento de projeto, eu poderia utilizar o modelo Kanban para a organização desse meu projeto. Ó. Ao clicar no Kanban e clicar aqui sobre a minha tela, eu tenho aqui à minha disposição o modelo Kanban pronto, onde eu simplesmente, dentro daqui dos blocos, eu organizo melhor o meu conteúdo, tá? E você não precisa desenhar esse modelo do zero, você já começa ali de um modelo pré-definido, tá bom?
Do mesmo jeito que você pode vincular um documento, vincular um link ou simplesmente vincular um vídeo. Como, por exemplo, tem um vídeo lá do YouTube, eu venho aqui, coloco o endereço do YouTube, o endereço do SlideShare ou do próprio Stream e o whiteboard, ele vai anexar o teu vídeo diretamente aqui no seu quadro branco, tá? E esse quadro branco, ele é infinito, pode ver, ó, que ele tem aqui um tamanho considerável e a partir daí você vai adicionando novas anotações, novos modelos e com isso você vai organizando de uma forma cada vez mais simples, né? Todo o conteúdo que você tiver interesse, tá bom? E no final de tudo, se você quiser compartilhar esse recurso com outras pessoas, habilitando o que nós chamamos de coautoria, você vai vir aqui no canto superior direito em compartilhar e você vai obter o link de compartilhamento, ou seja, o whiteboard ele não tem um padrão de documentos vinculado, né? Uma extensão, um PPTX, DocX, entre outros. O whiteboard é um conteúdo de nuvem também, como o Stream, como o Forms e as outras ferramentas que eu apresentei. Tudo bem? Então, ó, eu vi até que a André ela perguntou aqui, eu não vi onde você exibiu o modelo Kanban, tá? Então, André, é bastante simples, tá? No começo dá um pouquinho de trabalho, porque como tem muito modelo, fica difícil de achar tudo, tá? Você vai vir aqui ó, na seção modelos. Se por um acaso os modelos não aparecerem para você, eles estão recolhidos aqui no menu da lateral. Você vai clicar no botão criar, tá? Você vai clicar em criar, modelos, você vai vir aqui em planejamento de projetos, aí você desce a barra de rolagem e tem o Kanban. Mas do mesmo jeito que tem o Kanban, você tem aqui, ó, por exemplo, na respectiva de, no menu de jogos, você tem aqui, ó, a opção duas verdades e mentiras, que é um padrão ali de quiz, né? Então, ó, dentro daqui desse modelo, deixa eu aproximar aqui com o zoom, eu tenho aqui ó, todas as informações. Tem uma pergunta e as pessoas vão colocando o X ou não, a estrela e os outros recursos, tudo bem? Então vamos lá, Cíntia, antes de nós finalizarmos o nosso dia de hoje, eu vi aqui que eu estendi bastante, por sinal, né, a apresentação, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida ainda. Oi, Rodrigo. Não, as dúvidas foram respondidas. Aí, só dando um alerta para o pessoal, eu coloquei aqui no chat o link para a pesquisa de satisfação, tá? Eu vou fixar a mensagem para ficar fácil do pessoal localizar. Então, eu vou pedir, por gentileza, do pessoal responder a nossa pesquisa para que a gente possa melhorar aí a qualidade dos nossos serviços. Não? Perfeito, então, pessoal. Lembrando que essa nossa apresentação lá foi gravada, tá? Então, se você quiser revisitar ali as nossas dicas, nós vamos disponibilizar a gravação no chat. Depois, nós vamos organizar em canais específicos. Aqueles que tiverem interesse, por gentileza, posicionem o cursor do posicionem a câmera do seu celular aqui no nosso QR Code para responder a nossa pesquisa de satisfação. Mas nós vamos enviar também essa pesquisa também através de link no chat, tá? E por último, eu gostaria só de agradecer o tempo e a participação de vocês. Peço desculpas porque realmente hoje eu estendi aí quase 20 minutos do nosso tempo e isso não é normal, tá? E saibam que nós estamos à disposição aqui no chat mesmo depois do final da reunião. Então, se você quiser tirar alguma outra dúvida ou se você quiser fazer algum outro comentário, pode mandar aqui no chat que nós vamos estar ativos no chat também, tá bom? No mais, pessoal, eu agradeço o tempo e a disponibilidade de todos e eu desejo para vocês um ótimo fim de semana, tá bom? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.